Bom dia a todos. Eu quero especialmente iniciar agradecendo a Andréia, ao Zé Roberto, ao André Ribeiro, também ao desembargador Fáver, não só por ter participado da obra, que, como disse o Luciano, a gente tomou como uma tarefa mais lúdica do que propriamente científica ou jurídica, até porque ia se tornar muito enfadonha, a gente citar a cada cena um artigo do Código Penal, do Código Civil, ninguém aguentar ler. Mas, realmente, até devido ao que o Zé Roberto falou no início, a questão do acesso, do acúmulo de informações que nós recebemos hoje, se torna realmente uma tarefa bem complexa. E eu resolvi escrever sobre um filme que, se eu perguntar aqui, eles vão ficar com muita inveja de mim. Quem assistiu Frankenstein? Então, eu escrevi sobre Frankenstein e quem assistiu aqui o Holocausto Brasileiro? Ninguém. Ninguém. Ninguém assistiu. É um filme documentário de 2016. E eu tracei uma analogia entre a história de Frankenstein e esse Holocausto Brasileiro de que tanta pouca gente tem notícia. E o Frankenstein é uma obra que foi escrita por Mary Shelley entre 18 e 20 anos de idade. Os historiadores não têm noção da idade que ela tinha, mas foi entre 18 e 20 anos de idade. Ela estava de férias na Suíça, a família dela era de escritores, e quando eu fui convidado, eu até fiquei em dúvida, ia falar, Zé Roberto, mas eu vou escrever sobre o livro, então não é este o volume, é o volume da Andréia, que é sobre livros. Mas, enfim, eu não havia lido o livro, essa é a verdade. Então, e já havia visto uma das inúmeras versões de Frankenstein. E difícil até escolher qual a versão, ou quais as versões que se prestariam a embasar essa ligação que eu queria fazer entre o filme e esse documentário. Então, eu peguei primeiro a versão de 1931, e 34 e 35, que é o Frankenstein, a noiva de Frankenstein, o casamento de Frankenstein, que é a que gerou a imagem do monstro que fixou na nossa memória, que é o Boris Karloff, com aqueles parafusos. Aquele é o Frankenstein. Aquele é. O resto que veio depois não é. Não é. Aquele é o Frankenstein. E peguei uma versão do queridíssimo Kenneth Branagh, que é um shakespeariano famoso e tal, mas ele fez uma versão um pouco operística, muito complexa, e a crítica não gostou tanto. É uma superprodução, tem Robert De Niro fazendo o papel do monstro. É espetacular do ponto de vista de superprodução. E um filme que eu reputo o filme mais engraçado que eu já vi na minha vida, que é uma versão de Frankenstein feita em 1974 pelo Mel Brooks, que é o Jovem Frankenstein. E a diferença é a seguinte: o filme de Branagh, o nome do filme é Frankenstein's Mary Shelley. Então, é a versão mais fiel que existe ao livro. E ele é passado na época, 1700 e tal, em que a Mary Shelley escreveu o livro. Já o filme do Mel Brooks, que é de 74, ele é passado por... Ele não tem uma referência própria, mas eu lendo as críticas e os estudos, ensaios sobre o filme, você constata que é final de década de 20 e início, meados da década de 30, a floração do nazismo e tal. E Frankenstein, ele permitia e permite tantos enfoques jurídicos. Se a obrigação do médico é de meio, de resultado, é a única que eu acho que é de resultado, porque é da morte se fazer a vida, então essa não tem como ser de meio. Tem a questão do próprio resultado da cirurgia, vamos chamar plástica, que dá vida ao monstro.
Tem as questões éticas de preconceito com relação ao monstro que tem um coração maravilhoso e que, devido à aparência, ele é perseguido, bullying nem se fala, não se falava naquela época, enfim. E toda uma história também muito vinculada à questão de ética médica, das questões de doações de órgãos e de como isso se passava naquela época. Essa parte jurídica foi muito interessante fazer, porque, na época, eu tive que estudar desde bulas papais, porque havia, antes da Idade Média um pouco, um costume chamado mos teutônicos, de origem, evidentemente, teutônica alemã, e que permitia, essa bula foi editada porque os nobres e os aristocratas da época, quando viajavam e morriam, para voltar para os serviços fúnebres de suas terras natais, de suas famílias, era impossível carregá-los, porque eles iam apodrecer no meio do caminho. Então havia uma prática que era cozinhar os corpos em água fervente ou em óleo fervente. Normalmente se extraía o coração e se devolviam os ossos com o coração para as famílias fazerem os enterros. E essa prática foi proibida por uma bula papal. E, quando foi proibida, aí vem a questão da interpretação extensiva da bula papal. Os anatomistas, que pegavam corpos para dissecar, falaram, não, você não pode mais tocar num cadáver, a gente não vamos voltar a dissecar sapo e perereca, porque a gente não pode mais, a gente vai ser proscrito da igreja, vai ser excomungado. E depois vem duas bulas papais, parece súmula do Supremo, que muda. Olha, para fins científicos e medicinais, pode. Então, se instaura um comércio, que a gente vê muito no filme do Frankenstein, a procura de corpos. Não ali para questões só de estudos anatômicos. Ali não quer se estudar nada, ali se quer criar um ser vivo a partir de outros ou outro morto. Então, há um paralelo histórico e real e jurídico, principalmente jurídico, entre essas práticas e o que sucedia naquela época. Como era feito isso? Tem uma cena no Jovem Frankenstein que o médico, que é o Victor, ele é neto do Frankenstein original, ele e o ajudante dele vão a um cemitério e tem dois policiais enterrando um condenado, um sujeito que foi enforcado. Quando os sujeitos saem, os policiais saem, eles vão lá, pegam o corpo e levam para o laboratório. No filme do Branagh, mostra um teatro, eles haviam teatros anatômicos. Os aristocratas pagavam para ver dissecações de cadáver. Eles iam lá, pagavam, era um espetáculo, era uma coisa que atraía, uma curiosidade mórbida aliada à aristocracia, porque tinha que ter dinheiro, você pagava ingresso para ver isso. Então, a situação no filme de Branagh é um teatro muito bonito, redondo, e as pessoas todas em cima, todas muito bem arrumadas, alguns cientistas, e todos vendo embaixo a dissecação de um corpo. O Frankenstein, então, existe uma questão muito divertida que o Luiz Fernando Veríssimo abordou num artigo, que é o Frankenstein vai procurar um advogado, e quando o advogado recebe, fala, mas você não é o Frankenstein? O sujeito fala, não, eu sou. Não, eu vi na minha agenda, é outro. Ele, não, eu sou. Aquele monstro usa o meu nome, está ganhando rios de dinheiro e nunca me pagou nada. Mas eu sou o Dr. Frankenstein, porque o médico é que é o Frankenstein, não o monstro. O monstro, na verdade, em nenhum momento, e eu consultei os livros, os filmes, ele recebe algum nome. Não foi batizado, não foi. Então, essa situação toda da questão de conseguir parte de um corpo para criar uma nova criatura, ou mesmo, hoje em dia, para se fazer um transplante de órgãos, as questões também religiosas, de certas religiões que não permitem sequer transfusão de sangue, todas essas questões são abordadas no filme. O fim todos conhecem, eu não estou fazendo spoiler nenhum aqui, e varia de acordo com as versões, mas sempre retratando ele como uma vítima e não o monstro. A questão do preconceito é a principal, e muitos atribuem a Mary Shelley querer verbalizar a situação dela de mulher
ao escrever um filme tão pesado para a época, uma história tão forte para a época. A primeira versão do filme é de 1818, 1º de janeiro de 1818, completou 200 anos ano passado. Foi anônima, ela não teve coragem de colocar o nome dela, por ser mulher. Só foi revelado que ela era autora por causa da distração. Ela fez uma dedicatória para o pai dela. E depois, 3 anos, na terceira edição, é que se revelou quem era a autora. Então, todas essas questões éticas e que remetem à questão de preconceito e tal, muitos atribuem a uma verbalização do que ela passava naquela época. Do que ela passava, o que é comprovado até pelo só fato de ela jamais ter assinado. As 3 primeiras edições não foram por ela assinadas. E, encaminhando para o fim, aconteceu o seguinte: eu estava fazendo essa pesquisa quando me deparei com um documentário da HBO chamado O Holocausto Brasileiro. Fui procurar raízes e encontrei um livro de uma jornalista chamada Daniela Arbex, que ela fez uma tese, enfim, um doutorado, com base na história dos manicômios mineiros. Ela é mineira. E pesquisando, se descobriu que em 1961, um fotógrafo, um jornalista do Cruzeiro, que era a revista do Magalhães Pinto, eles foram autorizados a entrar nesse manicômio e fizeram fotos absolutamente impressionantes. Impressionantes. Impressionante, e que eu creio que o pessoal do Ministério da Saúde, desse governo, ainda não viu, porque há 1 semana ou 2 já se assinou já se sancionou uma lei permitindo internamento involuntário, enfim, uma série de questões muito atuais que foram banidas já dessa época. Esse manicômio que ficava em Barbacena, ele foi inaugurado em 1903. 60 mil pessoas morreram lá. 60 mil pessoas. E, junto com os loucos de toda a ordem, eram internadas adúlteras, crianças problemáticas, pessoas absolutamente desprezadas pela sociedade, os Frankensteins, que, independentemente do caráter, da afeição, de tudo, eram julgados por conveniência e lá internados. E o que impressionou sobremaneira foi que morreu tanta gente nesse manicômio que foi se construindo ao lado dele um pequeno cemitério, porque ninguém ia reclamar esses mortos, além de poucos irem visitá-los, pouquíssimos irem visitá-los. E, à medida em que o cemitério foi ficando absolutamente inviável, não dava conta do volume de produção da clínica, eles começaram a fazer exatamente o que a bula papal da Idade Média proibia. Eles ferviam os corpos dos mortos. Estou falando do século XX, estou falando 1930, 1940. Esse manicômio só foi desativado em 1981. 1981. Então, eles começam a eviscerar os corpos, dissolvê-los em ácido e vender as partes para as faculdades de medicina. A Universidade Federal de Minas Gerais foi a maior compradora. Isso estabeleceu entre os funcionários do manicômio e haviam corretores para poder municiar os anatomistas com estes corpos. E voltando finalmente ao Frankenstein, existe uma situação muito, muito peculiar, que é a de que, já vi que acabou, na Inglaterra, havia uma classe chamada resurrectionists. Esses caras eram simplesmente as pessoas que invadiam os cemitérios, como o professor Frankenstein, retiravam clandestinamente os corpos e os vendiam, exatamente como aconteceu no Brasil do século XX. E essa foi a analogia que eu tentei traçar, falando um pouco, sim, de direito, mas muito mais desse vínculo histórico e desse absurdo que a gente está vivendo agora. A coisa foi dia 6 de junho que se sancionou uma lei permitindo
internações involuntárias em manicômios, um retrocesso que é totalmente absurdo. Muito obrigado a todos.